Ryoma Kunato é um jovem que teve um trauma desde cedo. Ele viu das pessoas que ele mais amava no mundo ser mortas por um Tsukumogami, ou seja, um marebito ou espírito de outro mundo que acaba possuindo um objeto antigo e pode se transformar nesses monstros que vocês estão vendo. Então, basicamente, esses dois jovens acabaram morrendo, porque são muito preciosos para Kunato, e se não fosse por eles, até mesmo o próprio Kunato teria morrido. Então ele vive com esse ódio e sede de vingança por esses monstros chamados de Tsukumogamis. Ele vive junto com seu avô, Zohei, e junto do clã Saenome, que é um clã que basicamente sela esses Tsukumogamis. Eles são conhecidos por sempre selar de uma forma totalmente pacífica, até porque os Tsukumogamis normalmente são pacíficos, estão confusos ou apenas querem viver no mundo da Terra de uma forma pacífica, muitos sequer são agressivos. Depois de selar um dos Tsukumogamis, um dos próprios iniciais que estavam ali perguntou sobre o neto dele, se ele estava com algum problema. E o vô falou, não, estava sem problema, que ele já era experiente nesse assunto. Mas quando ele foi ver, ele percebeu como ele estava de forma totalmente agressiva, atacando o Tsukumogami que nem estava fazendo nada. Então ele percebeu que ainda o Nato tinha uma grande sede de vingança pelos Tsukumogamis. Zohei ficou tanto preocupado, e depois de conversar com alguém numa chamada, ele acaba chamando do Kunato para conversar mais tarde. Ele acaba relatando mais uma vez sobre o porquê de achos ele agiu daquela forma com o Tsukumogami. Então ele acaba percebendo que o Kunato realmente ainda não perdeu esse ódio por os Tsukumogamis. Ele fala como se se ele podia ficar realmente agressivo e tal, começa a usar desculpas, sendo que ele sabe muito bem que a maioria dos Tsukumogamis são pacíficos e não tem problema algum sobre isso. Então, mais uma vez, Zohei volta a relatar sobre o como agir de forma agressiva pode sujar o nome da família Saenome. Então ele acaba perguntando para Kunato se ele ainda tem ódio pelos Tsukumogamis, por tudo que aconteceu no passado. Ele fala que sim, ele ainda tem esse ódio. Então Zohei se mostra tanto decepcionado e diz que para corrigir isso ele vai ter que morar com uma certa família durante um ano, por um tempo. E basicamente era isso que ele fez aquela ligação. Basicamente vai morar numa família de Tsukumogamis, exatamente, Tsukumogamis que vivem pacificamente no mundo humano. Eles mesmos caçam outros Tsukumogamis e eles têm uma humana como sua mentora. Ele mesmo de início não acredita e diz que não quer, mas o seu próprio avô acaba brigando, dizendo que se ele não fosse, ele seria deserdado do clã Saenome, e se ele voltasse antes de um ano, ele também seria deserdado. Então não tem papo, velho. Então ele acaba tendo que se mudar pra lá. Ele acaba se lembrando dos seus mano e mana que ele perdeu e acaba decidindo ir lá para sua nova casa. Quando ele chega lá, ele conhece Haori, uma Tsukumogami de cabelo loira, e Kushigi, um cara gigantão que também é Tsukumogami. Ele acaba se apresentando e logo chegam os outros Tsukumogamis lá, naquela grande casa. Então, basicamente, ele volta a ressaltar que ele odeia Tsukumogamis, e esse é o motivo dele estar ali. Então, só que ele comete um grande erro. Ele acaba dizendo que talvez ele esteja enganando essa tal de Botan, Nagatsuki Botan, que no caso é a humana, que é a chefe deles, entre aspas. Eles estavam levando totalmente na boa, mas isso muda totalmente o clima. Então Nagito, como um gama de cabelo azul, fica totalmente irritado e parte para cima dele. Mas obviamente o protagonista é totalmente habilidoso. Então o Kunato consegue lutar de igual para igual com o Tsukumogami, que é uma de suas habilidades, tanto que ele pode até mesmo transformar seus braços em espadas. Então ele luta de igual para igual com o Tsukumogami. Ele também manja sua arma, que é uma arma totalmente estranha, e é basicamente aquela arma que a gente viu no início do vídeo, do anime, e ela basicamente parece que consegue expressar os poderes de Tsukumogami. Então é mostrado uma luta muito boa. Eles mostram que eles são praticamente de igual para igual um com o outro, as habilidades deles são muito boas. Mas o problema é que a tal da Botan está vindo e eles continuam lutando de igual um maluco, e parece que ela não pode ver isso, senão o negócio fica doido. Então do nada, velho, todos os Tsukumogamis, antes que a Botan acabe chegando, a luta tava muito legal, acabam atacando o Kunato por algum motivo para fazer a luta acabar. E basicamente a Botan chega e o maluco tá lá no chão, caído. Ele acaba se apresentando e assim acaba o primeiro episódio desse anime de maluco. No segundo episódio já mostra eles todos juntos lá. Então a Botan tá se apresentando e ele acaba então também se apresentando, fala tal. Só que ele volta a se alientar o dedo de Tsukumogamis e tal, mesmo assim mostrando a tal da Botan se mostrando totalmente carinhosa e tal, legal.
E fala que até mesmo ele podia estar enganando ela. Quando ele disse isso, o clima mudou totalmente, fazendo com que até a Botan, que estava toda amigável, mudasse totalmente de personalidade, que ela está chorando, irritada, falando que não poderia permitir alguém com esse tipo de personalidade ali. Então ela daria 3 dias e se ela não percebesse que ele realmente queria se aproximar deles, então ele mandaria ele embora. Isso é horrível, né? Já que se ele voltar no meio, ele é expulso do clã Nome. Então depois dele ter percebido a merda que fez, o tal do Nagi que tava preso e tal, porque tinham prendido ele, acaba chamando o cara para dar uma volta, fazer um trabalho, e que se ele ajudasse ele e tal naquela missão, ele ia falar bem do Kunato pra Botan, o que já seria uma boa ajuda. O Kunato acaba perguntando se ele gostava de ficar caçando os seus próprios, né, do próprio pessoal, já que eles também estavam caçando Tsukumogamis. Mas acaba dizendo que não, era um trabalho sujo, mas faziam isso com prazer, se pudesse ficar do lado da Botan. Então mostra que tinha basicamente uma aproximação do que o humano e a mana do Kunato. Então basicamente eles vão até Tsukumogami, e é um Tsukumogami que parece muito agressivo, mas com a grande habilidade do Kunato e do Nagi, que parece fazer uma boa dupla, os grandes reflexos e a velocidade que tem, eles conseguem facilmente colocar o cara na roda e começam a derrotar o Tsukumogami facilmente. Então o Kunato apenas dá o golpe final, depois de uma ajudada do Nagi, e consegue selar o Tsukumogami, que era de um pano velho aí. E depois da missão, quando acaba falando pro Nagi que um Tsukumogami de sobrinho de papel que acabou com as pessoas que eram preciosas para ele. Por causa disso, ele quer se tornar o próximo líder do clã Saenome para saber mais informações e caçar esse monstro que ainda está vivo em algum lugar. É por isso que ele não pode, né, sair daquela casa e precisa voltar a fazer amizade com a Botan. Então, basicamente, mostra que ele continua se esforçando, ele continua treinando, se esforçando da maneira dele, claro. Ele é um cara mais sério e centradão. Então, basicamente, depois de comer e tal, ele vai fazer uma missão com o Suzuri, que é o Tsukuma de cabelo marrom, e com a Kagami, a Tsukuma de cabelo rosa. E basicamente o Suzuri é um cara que fica só dando em cima das minas. E basicamente o protagonista fica puto da vida por causa disso, já que é um cara mais sério e tal. Ele até brinca, tá enganando as pessoas, e tal. E basicamente a Kagami é outra que só fica comendo doce em vez de fazer missão. Ele pergunta por que diabos ele faz isso, já que eles sequer precisam. E que basicamente isso é perda de tempo, já que tem que fazer a missão. Eles falam que basicamente só querem entender um pouco mais sobre as coisas que a Botan gosta. Depois disso, depois de deixar o protagonista um pouco pensativo, eles vão lá ver o cliente dele, que é uma Tsukumogami, uma alfariz. E basicamente ela é um pouco psicótica, ela tem bastante medo das pessoas quererem selar ela. Então ela queria, né, privacidade total e bastante segurança. Então depois do Suzuri dar uma escantada nela e pedir para que a Kagami fizesse um teste com o poder dela, que é um espelho que pode cuidar toda a verdade, descobrir toda a verdade, ela descobre que tem nada demais com ela e vão cuidar dela. Só que, basicamente, o protagonista acaba falando o nome da família Nagatsuki, e por causa disso a mulher fica revoltada, acaba matando o Suzuri, velho, num golpe só. Ela teria atacado a Kagami também, mas com a ajuda do protagonista conseguiu se salvar. Ela falou que a família Nagatsuki era caso semelhante. Então o protagonista foi pra cima dela e em poucos segundos acabou parando ela e ele já ia selar ela. Ele só parou porque ela começou a chorar e falar e pedir desculpa, ficava toda com medo e tal. E basicamente descobriu que o Suzuri não tinha morrido. Basicamente a habilidade dele conseguiu se reconstruir, e por sinal um poder bastante roubado. Mas então depois de cuidar dela e tal, eles voltam, parece que os dois ficaram mais amigos ainda do protagonista, e eles já conseguiram 3 assinaturas naquele baixo assinado que tem na parede, que basicamente vai dizer se o protagonista vai ser perdoado ou não por aquele ato no começo, e se ele vai ficar na casa. Mas parece que alguém não gostou muito disso. Mas isso fica para um próximo episódio. Se vocês gostaram, deixa o like, comentem e até a próxima conversa. Valeu, falou!